Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, com programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Silvana Thaís e o tema de hoje é depressão. Conteúdo importante para você, aluno da terceira série do ensino médio. Lembrando a você que essa aula é uma aula de revisão. Você já teve esse conteúdo no semestre passado, mas a gente está falando novamente para que você tenha um aprendizado muito melhor. Também para você que está se preparando para o Enem. Pessoal, o professor Fontinelli falou do meu visual, né? Por quê? Eu vim aqui falar sobre depressão e eu tinha que dar um up nesse visual para que você entendesse um pouco melhor o que é isso. Falar de depressão, gente, é um processo muito complexo, é muito abrangente. Talvez esse tempozinho aqui da nossa aula não vai dar para a gente explicar tudo, mas pelo menos para você saber onde buscar e o que fazer em casos de emergência, certo? Vamos lá. A expectativa de aprendizagem para vocês: compreender o funcionamento do organismo humano de forma a assumir uma postura ativa na prática de atividade física e tornar-se consciente da importância delas para a qualidade de vida. Depressão. Você sabia? Primeira parte que eu preciso falar para vocês. Como eu sempre divido a aula para vocês em dois pontos importantes, a primeira parte é para você entender o que é a depressão e a segunda parte é o que não fazer com relação à depressão. Quando eu pergunto para você se você sabia, é para você conseguir compreender um pouco mais desse universo da depressão. Por quê? Porque muita gente pensa que a questão da depressão é só estar triste. Ah, fulano está triste, ele está depressivo. Não, a depressão é um processo muito maior e muito mais abrangente. Tristeza não é o único sintoma de depressão, não é a única causa. Na verdade, a tristeza não é a causa da depressão. Na verdade, a tristeza é uma consequência da depressão e ela pode acontecer em 3 momentos. Um momento é quando acontece uma tristeza, acontece um fato qualquer que te deixa triste. Naquele momento, por um período curto, você está deprimido. E acontece a depressão doença, né, que é, na verdade, uma síndrome. Quando perguntarem para você, depressão é uma doença? Não, depressão não é caracterizado apenas como uma doença, é uma síndrome. Por quê? Porque é um processo complexo, cheio de minúcias que levam à questão da depressão. Então, esse processo maior, que é considerado síndrome, que é o que precisa realmente de tratamento e atenção. Claro que a tristeza comum, aquela que é passageira, também precisa de um processo atencioso, que tenha cuidado para que aquilo passe. Mas a depressão, no sentido de síndrome, ela precisa de uma atenção especial e uma junta de saúde para que isso consiga se resolver. A depressão, ela tem 2 tipos de sintomas, os sintomas emocionais e o sintoma físico. Nossa, professora, mas sintoma físico? Sim, a depressão dói ali exatamente no corpo. Não só uma relação de que, como eu disse antes, a questão da tristezazinha, não, tem dores físicas, dores no estômago, dores na cabeça, dores no corpo no sentido de as juntas terem esse acometimento. Então, é um processo muito sério, por isso que eu disse, é uma síndrome, é um conjunto de situações. Vamos lá falar dos sintomas emocionais da depressão. Vou falar para vocês só os mais básicos, porque são inúmeros. Se eu for falar de todos aqui, a gente vai ficar a aula inteira. Sintomas emocionais: apatia, medo, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insônia, falta de vontade de fazer atividades que antes eram muito prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento e esquecimento, ansiedade, angústia e vontade de morrer.
Vamos falar dos sintomas físicos agora. Quais são os sintomas físicos? Dores de barriga, dores de cabeça, dores no corpo, má digestão e azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, pressão no peito e queda da imunidade. Então, falando especificamente dos sintomas físicos, tem um que eu acho muito importante, que é a questão da queda da imunidade. Algumas pessoas que estão depressivas, elas passam a ter doenças imunes com muita frequência. Fica gripado demais, fica com tosse demais, tudo o que acontece com relação à alergia, essa pessoa passa a ter com uma frequência maior. Por quê? Porque a imunidade fica baixa. Então, são sintomas físicos desse acometimento e dessa síndrome. Como que eu posso ajudar alguém que está com depressão? Converse prestando atenção às palavras, sem julgar. O ponto principal com relação à depressão são os julgamentos. A pessoa que está depressiva, ela não precisa do julgamento. Ela já se julga por si próprio. Então, você não precisa fazer isso. Não insinue que a pessoa é fraca. Tenha paciência com o discurso do paciente, que é sempre bem pessimista. Não a questione tanto. Mostre que você está ali para momentos difíceis. Não a force a situações que você supostamente acha que a deixarão mais animada. Isso pode alavancar outros sintomas, como ansiedade, maior tristeza e até pânico. O que a pessoa com depressão quer que você saiba? Presta bastante atenção que isso é muito importante. Nem sempre as pessoas com depressão estão tristes. Como eu já falei antes para vocês, tristeza é só uma parte do processo, né? Talvez a inicial, ou às vezes ali da fase do comecinho, mas são muito mais acometimentos que são relacionados à depressão. Então, se a pessoa está só triste, nem sempre é uma relação com a depressão. Falar, você vai sair dessa. Quantas vezes eu já ouvi alguém virar para o depressivo e falar assim, calma, isso vai passar, você vai sair dessa. Não é esse tipo de coisa. Por quê? Porque o depressivo se sente ainda mais incapacitado quando você diz para ele que ele vai sair. Ele está se sentindo mal, não consegue sair daquela situação, não é por uma opção dele, não é por fraqueza, não é por nada disso. E quando você fala disso, a sensação de fracasso aumenta. Então, potencializa a questão do depressivo. Entenda que nem sempre há motivo para a pessoa estar depressiva. Você olha para a vida daquela pessoa e pensa assim, gente, mas ele tem tudo de bom, por que que ele está assim? Não tem um motivo, gente. São questões relacionadas aos neurotransmissores. É uma questão química dentro do cérebro. É muito mais além do que a gente imagina. As doenças psiquiátricas, elas são complexas justamente por isso. Porque não existe um acometimento, existe o que a gente chama de gatilho. Aquilo desenvolveu, engatilhou para que acontecesse aquela doença. Essa é a maior dificuldade. E você, que hoje tem esse conhecimento, já sabe lidar e pode auxiliar alguém que esteja à sua volta, que pode ter essa dificuldade. A pessoa depressiva pode se afastar de você justamente por gostar muito de você. Meu Deus, mas fulano gosta tanto de mim, está depressivo e agora nem quer me ver. É muito simples de explicar. O sofrimento do depressivo, ele é tão alto que ele não quer prejudicar as pessoas que ele gosta, que ele ama. Então, ele acaba afastando. Por quê? Porque ele pensa da seguinte forma, a linha de raciocínio dele é mais ou menos por esse caminho. Fulano gosta tanto de mim, se ele me ver mal, ele vai ficar mal e eu não quero ver a pessoa que eu amo mal. Então, ele prefere se recolher e afastar. Qual que seria o seu papel? Aproximar e apoiar. E não julgar. O ponto principal, não julgar. Pequenas ações para o depressivo, elas são muito complexas. Por exemplo, levantar da cama, tomar banho, se alimentar.
São ações muito complexas para o depressivo quando ele está em estado grave. Então, se você perceber uma pessoa sempre dizendo, ai, eu já não estou com tanta fome, ou então, ai, sem vontade de tomar banho, e percebe que isso é recorrente e não era um hábito anterior da pessoa, preocupe-se, porque ela pode estar com depressão. O que não fazer de forma nenhuma? Por que você não faz algo para superar isso? Você dizer para o depressivo, por que você não faz algo? Gente, ele está com dificuldade até de ir tomar banho e você ainda fica fazendo uma proposta para ele fazer algo para superar isso, ele não consegue, não é uma escolha dele. Dizer para o depressivo, pense positivo. Meu Deus, a relação com ele, dentro da cabeça, está cheio de neurotransmissores que levam a pensamentos ruins e você pede para ele pensar positivo, ele só sente ainda mais incapaz de sair dessa situação. Você não precisa de terapia ou antidepressivos. Ah, gente, essa é a mais comum. Existe um preconceito muito grande com relação às terapias e os antidepressivos. Na verdade, com todas as doenças que são acometidas dessa relação psíquica. Não faça isso. O depressivo, ele só vai conseguir sair dessa condição com a ajuda ou do antidepressivo indicado por um médico ou das terapias, ou disso tudo associado. Então, não recomende aquilo que você não conhece. Agora que você conhece, você já sabe o caminho melhor. Se você está assim, a culpa é sua. O depressivo, como eu já disse anteriormente, ele já está com a culpa aflorada, está com todo esse processo de tristeza, de acometimento, de abatimento. E você ainda diz para ele que a culpa é dele, que ele consegue sair daquela situação, ele se sente ainda mais incapaz. Um problema muito sério é a questão da incapacidade. Para de pensar besteira. Não dá para a gente falar isso também para o depressivo. Galerinha, como eu disse para vocês, o assunto é extremamente intenso, tem um caminho gigantesco e eu queria deixar um beijo gigante para vocês. Fiquem ligados, porque amanhã teremos aula para estudantes da primeira série do ensino médio, aula de geografia e de língua portuguesa. Um forte abraço e até a próxima. Cuidem-se. Um beijão!